Então eu trabalho no Esquadrão Fênix, né? Ele é sediado perto ali do aeroporto, né? Ele, além das funções que são inerentes ao militar, né? As funções de guerra, nós temos aí o serviço SAR, né? Também fazemos parte desse serviço. E também, né, o serviço de identificação de embarcações mercantes, neste trabalho apoiando o 5º Distrito Naval. Aquilo que o capitão falou sobre a identificação, o que os portos fazem, também fazemos com as aeronaves do Esquadrão Fênix para averiguar se essas embarcações não estão lavando o porão em alto mar, se elas estão cumprindo a sua derrota, e passamos essas informações ao 5º Distrito Naval, que acompanha essas embarcações. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre o serviço SAR, do nosso esquadrão. Somos mais de 160 militares hoje, sediados ali na base aérea de Florianópolis. Temos 4 aeronaves B-95 Bravos, que fazem esse serviço de busca e salvamento. Temos uma tripulação composta por pilotos, copilotos, mecânicos, observadores, SAR, operadores de equipamentos especiais, né, que fazem parte dessa tripulação. E trabalhamos diariamente, né, treinando em situações reais, para que a gente possa monitorar, principalmente a área do Atlântico Sul, que é a área na qual nós somos responsáveis, junto com o 5º Distrito Naval. Senhores, o Brasil é uma nação marítima, né, como o próprio o capitão Antevaldo falou. Cerca de 75% do petróleo doméstico é originado do mar, hoje em dia. As responsabilidades internacionais do Brasil em busca de salvamento, como o capitão bem falou, são 3.500 milhas náuticas no Oceano Atlântico, né? Pode passar? E aí compõe a nossa Amazônia Azul, né? Essa expressão criada pela Marinha, para mostrar que, além da nossa Amazônia Verde, nós também temos aí mais de 50% da área brasileira representada também no nosso mar, Amazônia Azul. Pode. Então, foi estabelecido na Convenção de Nações Unidas sobre o Direito do Mar, né, que a gente teria aí as 200 milhas, né, de zona econômica exclusiva. Só que nós temos os 2 arquipélagos, né, São Pedro e Trindade, e eles dão mais 150 milhas aí de plataforma continental. Então aí forma essas 3.500 milhas náuticas já. Ali no mais, 80% da população vive, né, a menos de 200 quilômetros do litoral, e mais de 95% do nosso comércio exterior é transportado por via marítima. Então dependemos do tráfego marítimo, e maiores complexos industriais estratégicos da nação também estão, né, na nossa área do Atlântico. No Brasil, 22% da população se encontra na faixa considerada aí já como beira-mar, e onde temos a pesca, que é uma atividade importante, inclusive sou filho de pescador, né? Ponto de vista econômico, social e cultural, gerando 800 mil empregos diretos, 3 milhões de pessoas dependem direta e indiretamente do setor. A atividade aí é a pesca, que é uma atividade mais costeira, né? E aí a gente trabalha também em conjunto com a Marinha aí, atendendo essas embarcações. Então essa lei estabelece o nosso mar territorial brasileiro, né? Eu não vou me ater muito a ela, mas só para que os senhores conheçam. E aqui uma reflexão, e para isso que Marinha e Aeronáutica trabalham, né? Para garantir a soberania do nosso país, além de tudo, e soberania também é salvaguardar a vida dessas pessoas que navegam por essa área brasileira. Então é uma zona econômica exclusiva, é uma concessão internacional, né? O Brasil ainda não ocupou totalmente essa zona, né? Ela é muito grande, a gente está ainda descobrindo cada vez mais o que tem nessa zona marítima. E
A gente sabe que os organismos internacionais sempre reivindicam explorar essa área, né? Então, por isso que a gente tem que manter a soberania dessa área. Pode passar. O Esquadrão Fênix ele foi criado em 81, né, em Florianópolis, devido às dificuldades de cobrir a região sul do litoral brasileiro. E aí a gente começou a operar com as aeronaves. Lembrando que uma embarcação ela tem uma velocidade menor do que de um avião, e a Marinha necessita também, além de helicópteros, que também tem uma velocidade menor, de aviões para que possa cumprir sua função e cobrir essa área da Amazônia Azul. Então, além das missões de patrulha para controle de tráfego marítimo, realizada por solicitação da Marinha do Brasil, essa é a nossa missão típica em tempos de paz. A gente realiza a missão SAR também. Essa é a tripulação, composta por um primeiro piloto, um segundo piloto, o coordenador tático da missão, o mecânico de voo, o operador de equipamentos especiais, na qual me encontro, sou operador de equipamentos especiais, o observador SAR, também faço parte da tripulação de observador SAR, e o A2, que é responsável por registrar tudo em máquinas, para registrar as embarcações e fazer as identificações. Então, a necessidade da informação criou o Esquadrão Fênix. A necessidade de identificação de tráfego marítimo acima de 2.000 toneladas, além de navios de pesquisa, né? Além de barcos pesqueiros, quando houver a necessidade da Marinha do Brasil, e também atentos à zona de pesca ilícita, né? Como o Arvoredo, ou o próprio a fronteira do Brasil com o Uruguai, onde os pescadores gostam muito de adentrar aquela área ali do Chuí para pescar em águas uruguaias. Mas me atenho aqui à nossa função principal, que é a missão de busca e salvamento no mar. O Esquadrão Fênix, a gente, na busca e no salvamento, a gente tem as 3 fases, né? Primeiro, quando acontece o sinistro, a gente tem que localizar, né, esse tipo de... onde se encontra, né? Após localizar, a gente faz o salvamento, né? E, além do salvamento, né, aí tem o salvamento da vítima, né, os primeiros atendimentos que ela recebe e tal. O Esquadrão Fênix, ele fica responsável por localizar, né? Então, quando a gente tem um sinistro, né, e ele acontece em águas brasileiras, a gente também é acionado, assim como o navio da Marinha que fica de prontidão. Nós também ficamos de prontidão 24 horas por dia, durante os 12 meses do ano. E nós ficamos acionáveis, né, para qualquer sinistro que tenha, né? A gente parta logo para localizar esse tipo de... quem está no mar, onde ficou e tal. Por quê? A Marinha ela não pode dar essa pronta resposta imediatamente, com o nosso avião a 350 km por hora, 380 km por hora, pode cobrir uma área maior do que o navio da Marinha. Então a gente é responsável por localizar. Então surgiu aí um espírito de solidariedade, essa missão na FAB, pode passar. E teve como percussor, em 47, teve uma tentativa de localizar tripulantes do Catalina, e onde ele, mais ou menos na região de Manaus, ele sofreu um sinistro. Então a tripulação lá, tendo uma aeronave para ir atrás dos companheiros que se perderam, né, foi atrás, né, e aí surgiu esse sentimento SAR na aeronáutica no Brasil. Pensamos aí que tínhamos uma máquina que nos possibilitava prestar esse atendimento, né, aos companheiros, primeiramente, e depois à sociedade civil. Então o Brasil mais tarde, mais ou menos foi em 47 que surgiu esse espírito SAR no Brasil com a aeronáutica, e em 1944 o Brasil participa da Convenção de Aviação Civil Internacional, onde o objetivo dessa Convenção de Aviação Civil Internacional era padronizar a aviação de todo mundo, e nessa padronização ocorreu que tinha um anexo 12 da Convenção,
E nesse anexo 12, onde o Brasil é contratante dessa convenção, prevê que a gente faça o serviço de busca e salvamento no mar na área brasileira. Percebam que isso também tem relação com nossa soberania, na medida que não cobrimos a nossa área, não somos soberanos sobre ela, né? Então, por isso, o papel importante da Marinha, da Aeronáutica, também salvar, também é manter a nossa soberania, né? Pode passar. Então, só para efeitos históricos aí, foi a primeira zona aérea com a adaptação de um Catalina para apoio SAR, aí a primeira tripulação surgindo em Belém. A primeira missão foi uma missão de salvamento na Bolívia, só registros mais históricos. Esse era o Catarina, né? Uma aeronave que pousava no mar, tinha essa facilidade, né, de pousar no mar, porém ele tinha uma velocidade limitada, né, cobria uma área menor e também era um equipamento não tão seguro quanto o que nós temos hoje também. Então, o Catalina saiu de situação. Nós do Esquadrão Fênix, para ser tripulante, né, uma das primeiras coisas que a gente faz, né, no esquadrão é participar de um exercício de hipotermia, né, onde a gente fica por aproximadamente 24 horas, 36 horas no mar, né, dentro de um bote salva-vidas, onde a gente encontra ali as dificuldades que uma pessoa teria caso ela sofresse um sinistro. Para que a gente tenha bem a ideia do quão rápido nós temos que ser ao ser acionados, para que a gente entenda o espírito de salvamento e também porque a gente trabalha no mar e também podemos daí fornecendo a nossa própria vida se uma aeronave vier a cair no mar. Então, é a nossa luta, né? É a rapidez contra a hipotermia daquela tripulação que está perdida no mar. E aí, por isso a gente é rápido, temos 40 minutos para decolar uma aeronave assim que a gente tem ciência do sinistro, né? Onde a Marinha, através do salva-mar, ela pode ou não requerer a ajuda do Esquadrão Fênix, mas caso ela requeira, e caso isso seja necessário, geralmente são situações que acontecem a mais de 250 km da costa, 350 km, onde a Marinha levará um certo tempo a chegar ao local. E a gente sabe também que a variação, quando algo cai no mar, a variação é da maré. Isso leva aquele objeto, aquela embarcação, aquele bote salva-vida, muito rapidamente ele vai junto com a maré e consegue caminhar um longo período de tempo. Então, antes da gente chegar, a gente vai ter maior chance de encontrar. Então, a organização do SAR é a máquina, né, que é a aeronave que a gente usa, o meio, que é o espaço aéreo, e o homem, né, onde a gente se prepara diariamente para cumprir essas funções SAR, com um treinamento devido e adequado. Pode passar. Temos aí a lei, né, 7273 de 10 de dezembro de 84, dispõe sobre a busca e salvamento da vida humana em perigo no mar, os portos e vias aeronavegáveis inferiores. Nós somos responsáveis, como bem falei, na área do 5º Distrito Naval. Pode passar. A busca e salvamento é todo ato ou atividade efetuada para prestar auxílio à vida humana em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores. Então, como bem o capitão falou, o nosso interesse é a vida humana, não é recuperar o equipamento. Se der para recuperar o equipamento, a Marinha vai fazer esse serviço, né? Mas não é o interesse também do Esquadrão Fênix quando sai. Quando a gente sai em missão, a gente quer encontrar alguém com vida. A gente sempre pensa em encontrar uma vida ali no mar, perdida. Para efeitos dessa lei, a palavra socorro tem o mesmo significado de busca e salvamento. Então, gritou socorro, a gente já sabe que a Marinha, né, já sabe que
vai ter que buscar, e além de buscar, vai ter que salvar. São paralelos. E ela, somente a Marinha, ela pode delegar aos órgãos federais, estaduais e municipais, e por concessão para particulares em áreas definidas de jurisdição. Aqui os particulares, eu trabalho junto com o professor Lébio no Aquaseg, e a gente discute muito isso, né, sobre a entrada de particulares nesse serviço SAR. Tudo depende de um comando único, né, porque vamos supor que eu perco um parente, eu tenho um helicóptero em casa para buscar esse parente, é óbvio que eu vou querer usá-lo, né, num serviço de salvamento. Só que existem aeronaves da aeronáutica na área, aeronaves da marinha na área, embarcações na área. Então pode ser permitido que o civil faça esse serviço, desde que em coordenação, né, e ele respeite, né, primeiramente a subordinação ao comando, aos MRCCs, aos RCCs, os comandos aeronáuticos da marinha, né. E a obrigação de prestar auxílio. Qualquer pessoa tem essa obrigação de prestar auxílio, desde que sem perigo para si ou não coloque em risco a vida de outrem, né? Então, em que consiste esse auxílio? Na simples comunicação do fato à autoridade naval, ou ainda em providências que possibilitem o recebimento da informação em tempo hábil por essa autoridade. Qualquer maneira é maneira de auxiliar. No mar, a gente tem uma comunidade assim, eu tenho meu pai que é pescador, acompanhei muito isso, ele até acabou perdendo um irmão no mar, né, e me contou assim como foi essa perda do irmão no alto mar e tal. Então é uma grande família, né, que vive no mar, e quanto mais essa família se comunicar no canal 16, estando atenta ali ao canal 16, mais fácil a gente vai conseguir salvar, mais fácil a gente vai conseguir chegar. E quase sempre, assim, os reportes que a gente tem do Salva-Aero são até de mercantes que receberam notícias de veleiros perdidos. Então, essa é uma corrente, né? A corrente do bem, onde a aeronáutica, a marinha, os mercantes, os pescadores, todos ali têm a mentalidade de busca e salvamento. A obrigação de prestar auxílio cessa quando? Então, uma embarcação que receba o chamado da marinha ou da aeronáutica para fazer esse auxílio, ela tem a obrigação de prestar, né? E ela cessa quando esse serviço não é mais necessário, for dispensado pelo comandante da embarcação, assistida pela autoridade naval. Tivemos aí, há um tempo atrás, um veleiro que se perdeu mais ou menos através de Pelotas, e o esquadrão foi achá-lo, e quando chegou lá na área, ele mesmo entrou em contato com o canal 16 para informar a sua posição, porque ele estava sem a vela, tinha perdido o leme, estava à deriva. Este veleiro, o comandante do veleiro, ele não queria abandonar a embarcação, porque ele ia perder o veleiro, né? E a marinha também insistia para que ele abandonasse a embarcação. Então o esquadrão ferrense chegou, ficou monitorando a área. Logo depois chegou a marinha, né, com a sua embarcação. Só que antes da embarcação da marinha chegar, tinha um mercante na área, onde a gente deslocou esse mercante, passou a posição para o mercante e emitiu a ordem para que ele fosse até essa embarcação, um veleiro, para guarnecer ali a área. Esse mercante foi, só que esse mercante não podia ficar muito próximo ao veleiro, então ele não era uma embarcação adequada para isso, para esse tipo de salvamento. Logo encontramos um pesqueiro e pedimos para ele que ele fosse para lá também, o pesqueiro. E o pesqueiro foi, e ele acabou até fazendo o reboque desse veleiro, e visto que esse veleiro ele já tinha até acionado a marinha para pedir combustível, e ganhou o combustível, mas mesmo assim não tinha conseguido chegar à costa, e estava frequente no anúncio dele, volta e meia ele estava anunciando que estava perdido e tal, e aí onde a marinha interveio e pediu para que retornasse, e a sorte dele foi que teve esse pesqueiro para rebocá-lo, porque o objetivo da marinha não é salvaguardar o equipamento, sim a vida dele, que estava em muito risco.
Então, todo comandante é obrigado a utilizar sua embarcação em meio, sob sua responsabilidade para prestar esse auxílio. Pode passar. Para efeitos dessa lei, né, só para quem a gente tem aqui, jangada é uma embarcação, né? Então, um motor ou não, botou lá uma prancha com um remo do lado, para efeito dessa lei, é embarcação. A gente tem até um amigo do esquadrão lá que foi surfar esse dia no Santinho, uma prancha, e ficou no costão lá. Estava com uma embarcação lá, para efeito dessa lei, né? No costão lá, preso. Então, os procedimentos do comandante da embarcação ao tomar conhecimento da vida humana em perigo no mar é dirigir o mais rapidamente essa embarcação, parágrafo dessa vida. Notem que uma aeronave voando, ela não pode, ela tem uma autonomia, uma certa autonomia, 6 horas de voo, né? Quando a gente encontra o nosso objetivo, a gente fica monitorando a área. Assim que acaba a nossa autonomia, já decola outra aeronave aqui do Esquadrão Fênix, ela vai para cima da área e fica também monitorando. Essa outra aeronave também tenta achar algum pesqueiro, algum mercante para dar apoio a esse navio que naufragou, vítima que está num bote salva-vida. E tentando informar pelo canal 16 as embarcações mais próximas aqui, daquela localidade onde a gente está. Também fala essa lei que após o armamento não é igual o carro, por exemplo. A gente vê situações em que o carro bate e foge do local do acidente para não ser responsabilizado. Também no mar tem isso. A gente não pode abandonar o local do acidente sem prestar auxílio, e mais ainda, né? Porque no carro a gente está em solo, mas no mar só tem aquele auxílio. Então, mais ainda. O comandante deverá lançar no diário de navegação similar as razões que o levaram pela impossibilidade ou desnecessidade da prestação de serviço, naquelas razões que eu mencionei, onde ele põe em risco a sua própria vida. Tivemos um mercante que teve um tempo muito ruim aqui no Rio Grande do Sul no ano passado, e a gente teve um mercante que acabou vendo um veleiro, e o próprio comandante do veleiro jogando uma boia ao mar, e ele se atirou para essa boia, né? E ficou ali. O mercante viu, o mercante Panamém. Ele entrou em contato com a Marinha entrou em contato com o Salva-Aero. A gente foi para a área, só que o mercante ele falou que não poderia, né, adendar essa embarcação, porque ele põe em risco a sua própria embarcação, porque o tempo estava muito complicado na área. Então o que ele pôde fazer foi só informar, mas ele tinha que sair daquele tempo ruim. Então, certamente ele deve ter registrado nos diários de navegação as razões que levaram ele a sair da área, evacuar a área. O proprietário, o armador, não pode determinar um salvamento. Então, o pedido de auxílio sem real ameaça de perigo de vida humana, ele requer indenização, ou seja, trotes, né? A Marinha deve receber trote, a gente recebe também. Uma aeronave para decolar, ela depende de muita coisa, né? Além das equipagens, né? O combustível que é gasto, a Marinha também deve gastar esse tipo de... Então, como forma de até punição, né, a quem brinca com algo tão sério, é a indenização. Porém, a dívida da pessoa salva, então, é assim que a gente trabalha. Pode. Para fins da presente lei, a Marinha, como eu bem falei, é a autoridade naval. É ela que determina se a aeronáutica decola ou não, é ela que determina quem se envolverá no meio. Temos aí, senhores, as características da região sul. A gente trabalha nessa área, sabe que a temperatura média é 17 graus Celsius, né? Nessa região, ou até menos, né? No inverno chega a 2 graus facilmente. E o clima oferece condições adversas. Tive algumas palestras do professor Leve, o próprio pai também navegando por essas áreas, fala que a área sul é uma das piores áreas para navegar, né? Então a gente tem bastante sinistro, bastante ocorrência nessa área, tem que prestar bastante auxílio também na área sul.
Os eventos mais comuns, né, o próprio capitão falou, são tribulante em fendas, né, desaparecimento de embarcação, naufrágio, homem ao mar, né, difícil resgatar um homem ao mar, porque ele tem uma sobrevida baixíssima nas águas geladas aqui do sul, de 8 horas, 8, 13 horas no máximo, né? Então a gente, só se estiver com roupa, com equipamento adequado para salvar mesmo, né? Mas mesmo assim, a gente fica ali mais de 14 dias, né? Mesmo que tenha só o homem ao mar, e a gente tem a certeza de que tem um homem ao mar, a gente fica mais de 14 dias para achar esse homem ao mar. Porque a nossa primeira intenção é achar uma vítima com vida, né? Porém, a gente sabe, a gente já participou de achados assim, viu que a gente achou só o corpo, né? Mas a família, né, como a gente sabe, gosta de enterrar, quer ver realmente se morreu. Então, para a família é muito importante, como a gente fez no acidente do Air France, né, onde a gente localizou só corpos, né, infelizmente. A gente foi para resgatar vidas, mas conseguimos infelizmente só corpos, né? Mas isso também é importante para as famílias que esperam, né? Pode passar. E mais ou menos um gráfico, esse de 2011 ainda, mais ou menos da região que ele vai ganhar ali é a região de Rio Grande, com altíssimo índice de sinistros, né, de eventos, tá? Tramandaí, poucos na Lagoa dos Patos, bastante também considerável ali em Santa Catarina, né, em Itajaí, que são as zonas portuárias, né, Paranaguá, pode passar. E ocorrem aproximadamente a 80 milhas do litoral, na maioria dos incidentes, tá? Que é a zona navegável, né? Mas também ocorrem a 10 a 20 milhas, 20 a 30 milhas, né? Mas a maioria ocorre a mais de 80 milhas. E naufrágio, né, é o campeão desse socorro, é o naufrágio. E os barcos de pesca lideram aí os nossos clientes aí, são os barcos de pesca. Por isso, a importância de destaque mais uma vez da Aquaseg em conscientizar, né, os pescadores de salvar a sua própria vida. Um lema que a gente tem lá é que a gente pode salvar quem quer se salvar, né? A gente pode salvar quem não quer se salvar. Então a gente tem que ensinar os pescadores a saber cuidar da sua própria vida. Então o Salva-Aero, ele que coordena as missões de busca e salvamento de acidentes aéreos e acidentes marítimos designados pelo Salva-Mar. Ele pode passar. Dentro do Salva-Aero a gente tem aí o Paraçá. O Paraçá é um destacamento onde ele é treinado diariamente, localiza em Campo Grande, para chegar, abordar essa área e retirar corpos e fazer um salvamento, né? Ou até mesmo prestar algum apoio à vítima que está ali. Então as regiões de busca, né, onde a gente fica aportado com esses aviões, né? Belém, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Velho, Manaus, nas mais diferentes áreas do nosso Brasil, para que a gente tenha uma prontidão. Pode passar. O incidente SAR é qualquer situação anormal relacionada com a segurança da embarcação, né? Então, só definições, né, que a gente pode tanto ser acionado para um incidente SAR, qualquer situação anormal que essa embarcação sofra, né? Um socorro marítimo aí é executado em regime de urgência, né? Salvaguarda, o principal objetivo do socorro marítimo é salvaguardar a vida humana no mar. Já o incidente não, é prestar um apoio, um auxílio. A gente teve há pouco tempo atrás, até encontrei ele em uma das convenções que a gente participou, um veleiro que tinha quebrado o braço, quebrou o punho, não conseguia mais mexer no leme e tal, com muita dificuldade, não conseguia imprimir uma velocidade adequada na embarcação, estava retornando para a costa e pediu para que a gente acompanhasse, porque ele poderia virar
um socorro marítimo, mas ele só ficou no incidente. E o salvamento, né? Aí é quando a gente chega, salva, presta socorro, auxílio e salva alguém naquela situação difícil. Então, para nós, o que é importante, né? Quando a gente sai para o mar, né, todos os observadores, eles têm que ter a perfeita noção do que a gente está procurando. Né? Porque no mar, assim, ó, a cada 1 segundo, a gente vai a 60 metros de distância. Isso é muito rápido. A percepção do observador é muito rápida. Então a gente tem que ter a noção do que a gente está procurando. É laranja? É verde? Qual a cor que é? É uma embarcação? O óleo nos interessa. A gente vê óleo no mar, a gente também aborda. Se a gente vê tonéis navegando, a gente também... E muitas vezes foi achado assim. Pesca Chile 2, a gente achou ele com... Ele comia marmita e deixava os restantes da marmita no mar. E aí ficou fácil, devido ao reflexo do sol. E a gente vê que tinha vida por ali. Alguém estava tentando nos dar um sinal. Mais ou menos pela intuição, mas também pelo comandante do Pesca Chile 2, que foi esperto ao largar aquelas capas de marmita, de ração operacional numa área, a gente conseguiu vê-lo. Então, é importante que a gente verifique todo tipo de informação. E a Marinha, quando passa esse sinistro para a aeronáutica, para que a gente investigue, também passa o nome da embarcação, de onde é que ela saiu e tal. Pode passar. E aí, o APACE, a folha de informações dispensadas da Marinha, tive acesso aí com tudo, né, que a gente pode ter. E a gente verifica essas informações, né? Poucos dias atrás, o pesqueiro se perdeu por volta de Santos, né? E esse achado chegou ao Esquadrão Fênix. A gente foi averiguar, né? Porque o Salva-Mar nos contactou através de uma rede costeira, né? de rádio, uma RENEC. E a gente foi averiguar, ele já estava até em casa, né? Então, alguém nos informou e acabou que nem era um incidente, sabe? E essas redes, a Rede Nacional de Estações Costeiras, elas fazem um serviço móvel marítimo, né? Já tive conversa com a Briclink, o próprio pai, fala que essas redes nacionais de estações costeiras são muito importantes para quem navega, né? Para informar meteorologia, as condições da área, prestar auxílio, tudo faz parte de deixar o pescador mais seguro. E além de possuírem obrigatoriamente equipamento de salvatagem, os barcos de pesca, né, porque eles têm que se salvar também, né? Essas associações automóveis têm que dar previsão de movimentação diária, autonomia, provisões, número de tripulantes, área de destino. E a vida vale mais do que o sigilo para a pesca, né? Porque não adianta o pescador estar lá pescando em águas uruguaias e está achando que ele está bem. Na verdade, ele está se enganando. Se tiver um sinistro lá, a gente não vai saber que ele se encontra nessa área. O êxito na operação, ele depende do pronto, né, como eu falei, pronto atendimento, né? E às vezes no afã de querer ajudar, a entidade civil acaba atrapalhando todo esse meandro. Por isso é importante, né, a gente está aqui discutindo, né, através do meio civil e militar, essas formas do civil poder ajudar, né? Visto que isso não é discutido muito hoje em dia, né? A gente percebe que o meio civil e o militar, eles não se comunicam muito. Mas, aí como crítica, né, que a gente busca consegue para engrandecimento, né, seria importante que o civil e o militar eles estivessem, né, operassem um pouco em conjunto, né, para essa área de busca e salvamento. Então, nossa finalidade é localizar, socorrer e retornar com segurança todos os equipamentos da aeronave, né? Pode passar. A gente também atua nas atividades de calamidade pública, com helicópteros e também com aviões.
campeões, como ocorreu nas enchentes de Itajaí, né, onde a aeronáutica prestou apoio. Isso também é uma atividade SAR, né, além de pode passar. O nosso centro de controle, as siglas são parecidas, o da Marinha é o MRCC, o nosso é o RCC, ele coordena a busca e salvamento de quem vai para a área, e ele recebe todo tipo de informação de nós também, para que tenha um ganho de produção a cada dia. A gente muitas vezes fica 10 dias procurando, e toda a informação que esse controle tem, ele joga no nosso planejamento, para que no outro dia a gente possa avançar. Né? Pode passar. O recurso das comunicações é muito importante, né? O canal 16 é uma grande fonte de atualização dessas informações. Muitas vezes os pescadores usam o canal 16 para se comunicar ou ficar fazendo graça e tal. Isso não é muito indicado, né? Porque é um canal para ter a comunicação livre só em caso de emergência. As frequências, né, são a 121.5, que essa é a frequência internacional aeronáutica de emergência, né? A 243 e a da SENA, e a 5.680 é o HF internacional da SENA do incidente SAR. São as frequências que a gente trabalha. O planejamento, né? Como eu falei para os senhores, a gente tem um programa que ele calcula, além da área, o sinistro ocorre. Nos passa uma latitude e uma longitude. A gente rapidamente, através desse programa, ele calcula a área e nos dá uma carta falando a varredura que a gente vai ter que cumprir na área para que a gente tenha a maior chance de achar o sinistro. Então, essas são rotas paralelas, né, onde a gente vai varrendo aproximadamente a 2 milhas, né, uma de cada lado, e vai varrendo aquela área ali até completar a área. Após terminar o nosso serviço, outra aeronave ingressa na área, né, para terminar. E assim não para, o nosso serviço é 24 horas. Então, só para dizer que como a aeronave fica na área, a gente fica rodando aquela área ali. Esse é o quadrado crescente. Logo que a gente recebe a notícia, a gente vai direto para cima do ponto. A gente chega no ponto e começa a abrir um quadrado em cima desse ponto, porque para ver se essa embarcação se distanciou, se o bote se distanciou. E temos um grande sistema de auxílio, né? Há 2 anos foi criado o sistema COSPA-SARSAT. É um sistema espacial de busca de embarcações em situação de emergência e rastreamento por satélite. O que esse sistema, né, nos favorece? Porque além, né, de ele emitir o sinal da embarcação, né, para o salvamento, ele emite a exata localização, né, através do GPS acoplado a esse sistema. Então, antes o EPIRB, né, ele emitia um sinal. Esse sinal ele tinha variações, porque ele não era acoplado ao GPS. Somente a embarcação, somente a localização da embarcação. O GPS é um sinal mais preciso, né, que a gente tem. E para a aeronave é o sinal que mais a gente navega em função desse sinal. Então, foi esse o benefício desse sistema COSPA-SARSAT. Então, o satélite ele recebe o sinal de alerta através de um ELT ou de um EPIB, né, de uma embarcação, ou de um ELT de uma aeronave. Vai para o satélite, ele envia, o receptor recebe, emite ao coordenador, e aí sai já uma missão de busca pronta, está lá o Esquadrão Fênix pronto para decolar. Ele permite a inclusão de mensagem, uma mensagem já formatada, já pré-estabelecida, né, de salvamentos. Aí a possibilidade, né, de ser acoplado ao sistema de navegação é uma localização mais precisa e é projetado exclusivamente para esse sistema que fica em Brasília. Ele fica gerenciando esses satélites. Pode voltar aí. Claro. Aí quando tudo dá certo, ali na ponta do Mercantes tem uma boia. Nossa. Bote salva-vidas, não dá para ver. O observador ele consegue ver. É mais ou menos essa aferição que a gente tem de distância do mar. 1000 milhas. Né, a 1000 milhas e a 1000 pés de altitude. Então ali está, quando tudo dá certo, né, a gente consegue locomover o mercante para cima da boia e salvar. A gente tem uma aeronave limitada hoje, né, ela possui só 6 horas de autonomia. Né,
O Brasil se ateve a isso e comprou essa nova aeronave aí, o P3, né? Onde nós temos 13 horas de autonomia. E agora sim, a gente pode cobrir a nossa área toda, né, na Amazônia Azul. E podemos manter a soberania sobre ela, né? Então, é o aeronave P3. Muito moderno, equipada e capaz de... 4 hélices, né? 4 hélices, opera só com 2 motores, se 2 falharem. Opera só com um motor, na verdade, consegue retornar um pouco só com o motor. Então a conclusão que a gente faz lá é que desde a sua origem, o salvamento de vidas humanas ele vem da dedicação pessoal, né? Irrestrita de cada um dos seus membros. Os observadores, a tripulação que faz parte do Esquadrão Fênix, a gente tem pessoal de manutenção, tem pessoal de administração. Então, quem faz parte da tripulação, além de sermos, né, voluntários militares, eu escolhi ser militar na minha vida, eu também escolhi fazer parte da tripulação SAR, assim como alguns membros, porque é um serviço extremamente voluntário, onde a gente se dedica diariamente, através do treinamento, né, e onde a gente treina na paz, né, para ter sucesso na guerra. Embora o SAR, ele aprendeu na guerra, né, o que a gente aplicaria, né, nos tempos de paz. E por que treinamos, né? Em busca dessas notícias aí, né? Uma aeronave acha lá sobreviventes do veleiro Concorde, no navio escola canadense, né, a 500 quilômetros da costa do litoral do Rio de Janeiro, com 20 pessoas. Né, visualizaram na terça-feira destroços do Oceano Atlântico a cerca de 600 quilômetros de Fernando de Noronha, durante a operação de buscas do avião Air France, né, que desapareceu com 228 pessoas a bordo. Ou o Pesca Chile 2, resgatado com vida após 4 dias de alto mar. Né? Ou ainda, agora recente, onde a gente teve que salvar um veleiro holandês, né, que se encontrava à deriva na região de Pelotas, 350 km. Aí está o final do nosso serviço. Né? A gente sabe que para eles que estão no mar, o único dia fácil foi ontem, né, quando eles estavam, né, na embarcação. Após eles irem para o bote adernar, né, aí as coisas ficam mais difíceis. Então a gente tem que prestar o auxílio adequado. Então, senhores, é uma grande satisfação, leve. O capitão Etevaldo começou a faculdade comigo, lá em Rio Grande, né? Então as vidas se cruzam, né? E a gente, na época eu cabeludo e, né, ainda ingressando na universidade lá em Rio Grande. Tive o prazer de estudar com o capitão. Então agradeço aí, para mim é um prazer. Falei até a minha esposa que hoje a gente se encontrava aqui, depois de longo tempo aí, né? Ao Lebre, agradeço muito, né? A universidade hoje, a gente costuma vir aqui para falar na verdade não costuma, né? Falam de nós, de ditadura e tal, essas coisas. Temas que tem que ser debatidos para a gente evoluir, para que nunca esqueça, para que a sociedade tenha uma evolução. Mas é importante, Lebre, eu acho que tanto o Marinho como eu acho que fazendo essa palestra aqui, para que a gente veja que isso são temas cada vez mais ultrapassados, que a gente vem ganhando aí um grande espaço na sociedade civil, trabalhando diariamente, fazendo o nosso serviço, né? Então, eu acho importante a nossa vinda aí à universidade. Senhores, em nome do comandante Coronel Adolfo, né, e do Esquadrão Fênix, foi uma satisfação.